Muito bem. Então assim, irmãos, Paulo foi para Macedônia e aí levantou, né, o carcereiro, toda a casa carcereira é salvo. Não tenho tempo de falar sobre isso. E depois Paulo e Silas foram para Tessalônica, capítulo 17, versículo 1. E depois foram para Bereia e houve um tumulto. Os irmãos acharam melhor tirar Paulo de lá e ele foi para Atenas. Ele foi sozinho para Atenas. E quando chegou, né, em Atenas, de Atenas ele partiu para Corinto. Em Corinto ele encontrou um certo judeu, né? Aqui já está no capítulo 17, capítulo 18 já, né? Em Corinto ele encontrou, né, um certo judeu. Aqui, ó, vamos lá. Eu já estou terminando, tá? Não se preocupe não, já estou terminando. Quem está com fome? 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele, quer dizer, o imperador de Roma, Cláudio, decretou que todos os judeus tinham que sair de Roma, né, e para fazer censo. E Paulo, né, se aproximou deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. Você pode achar muito estranho essa profissão de fazer tendas, mas irmãos, Corinto era uma das regiões que se promovia grandes, né, festivais, festas, né, concentrações de tempo em tempo. Irmãos, você acha que lá tem infraestrutura de hotelaria para hospedar todas as pessoas que iam para lá? Não tinha hotéis, não tinha hospedaria suficiente num evento grande. Mesmo aqui na região de Campinas, irmãos, se fizer um evento, né, de 5.000 pessoas, irmãos, ainda bem que nós conseguimos hospedar 5.000 pessoas aqui dentro. Se você depender da hotelaria aqui da região, não consegue hospedar 5.000 pessoas. Não tem infraestrutura, né? Então, irmãos, era difícil. Então, dependia muito nessas ocasiões de pessoas fabricarem tendas, eles morarem em tendas. Vocês entenderam? Então, era certamente a ocasião de algum evento, tá? Então, Paulo se juntou a eles para fazer tendas, porque ele estava sozinho e tinha despesas, né? Não tinha um suprimento da obra, ele era a obra, né? Então, o que aconteceu? Ele passou a trabalhar com eles e todo sábado discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas, versículo 5, e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça e o vosso sangue, eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios. Ele passa a pregar o evangelho para os gentios, né? Aí, irmãos, vamos lá, versículo 19. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, pois por enquanto, né? Porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Irmão, se o Senhor é conosco, ninguém pode nos fazer mal. Inimigo pode tentar nos interferir na tempestade, na falta de energia, pode nos impedir numa doença, num acidente, irmão, mas não pode nos fazer mal. Nós estamos a serviço do Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí, ali Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses.
É nesse meio tempo, irmãos, que ele deve ter escrito. Aí, agora eu peço para projetar, né, essa linha do tempo que eu fiz, tá? Conseguem projetar? Está aí projetado, né? Vocês perceberam que nesse 1 ano e meio que Paulo permaneceu em Corinto, ele escreveu no ano 52, dá para ver 52 aqui? No ano 52, deve ter escrito no ano 52 a primeira carta aos Tessalonicenses. Vocês se lembram que a Tessalônica foi uma igreja levantada por ele nessa viagem? E uma igreja tão novinha, ele já escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses no ano 52. E provavelmente no ano 53, a segunda carta aos Tessalonicenses. E no ano 53 para 54, ele deve ter escrito o quê? O livro de Gálatas. Então, o livro de Gálatas foi escrito no ano 54. Quer dizer, logo depois do acontecimento de Atos 50, de Atos 15, do ano 50. Vocês estão entendendo? Então, tudo isso eu quis mostrar para vocês, é um pano de fundo para nós entendermos melhor o livro de Gálatas. O livro de Gálatas se não tivesse essa pressão do Atos 15, da igreja em Jerusalém, dar uma guinada para seguir a lei, irmãos, e influenciar as igrejas dos gentios, Paulo não teria essa preocupação. Ele então teve que escrever essa carta aos Gálatas por causa desse desvio da igreja e dessa pressão que a igreja estava sofrendo. E nós temos que ter clareza sobre a verdade do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é um só. Não pode ter dois evangelhos. O Evangelho é o único Evangelho. Esse único Evangelho é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho que Jesus Cristo veio para pregar e os seus apóstolos deram continuidade. Nós temos que nos conservar dentro do único Evangelho, que é o Evangelho, né, da vida, da graça, que de seguir o Espírito Santo, né, para fazer a obra de Deus. Amém? Então era só isso na primeira mensagem. Jesus é o Senhor.